Oi, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Eu estou gravando um pequeno vídeo hoje para falar sobre aquela polêmica que deu entre o senhor Fernando Santa Cruz e o comentário que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez do senhor Fernando Santa Cruz, pai do senhor Felipe Santa Cruz, que vem a ser o presidente da OAB nacional. Acontece que o seu Felipe Santa Cruz, ele é uma pessoa que ele gosta de tapar o sol com a peneira. Falou várias coisas do presidente, inclusive que o comentário dele foi cruel, que ele foi sem empatia e fazendo aquele coitadismo que é característico da esquerda, né? Então, há muito tempo, a OAB perdeu a sua função de defender a democracia, defender o povo. A OAB, há muito tempo, ela já é um braço da esquerda, uma organização a serviço da esquerda. Então estão sempre contra o governador, contra o presidente, contra a população brasileira. E até naquele caso do impeachment da Dilma, eles só se posicionaram no apagar das luzes. Então essa organização já anda fazendo coisas erradas há muito tempo. Você vê aquele episódio da Comissão Nacional da Verdade, que o Lobão chama de Comissão da Meia-Verdade e o Daniel Lopes chama de Omissão da Verdade. Você vê, eles montaram aquela comissão na época que o presidente era o seu Adi Damu, e a comissão deles só ouviu um lado, né? E o pior da comissão deles, além de só ouvir um lado, na minha modesta opinião, eu quero expressar o meu repúdio a essa comissão, porque, além de ter ouvido só um lado, teve um presidente da República chamado General Figueiredo. O General Figueiredo deu anistia ampla, geral e irrestrita a todos que lutaram na época do regime militar, inclusive para os agentes do Estado. Pois bem, seu Adi Damu, muito amiguinho de Dilma Rousseff, aliado do PT, depois mais tarde passou até ser parlamentar, né? Se candidatou algumas vezes. Esse cidadão foi um dos que mais lutaram para implementar essa comissão nacional que diz que é da verdade. Para mim, é omissão da verdade mesmo. Porque teve várias coisas ali que eles tinham que colocar, inclusive os T, pontinho, pontinho, também sentados lá no banco dos réus. Aí botaram o coronel Ustra, colocaram vários militares e eles no final passaram como bons, a Dilma chorando, dando uma coitadinha ali. E eu sou sincero, eu falo igual o pai do Diego Rox fala, que ele é historiador. Houve excesso? Houve sim, de ambos os lados. Mas se o exército, se os militares não interviessem naquela época, olha, o Brasil estava pior do que Cuba, pior que Venezuela. A gente, hoje em dia, não teria nem um prato de comida. Os militares erraram sim. Só ficar na luta armada e deixar esses comunistas picaretas se infiltrar nas universidades, nas repartições públicas e até hoje estarem lá fazendo o que bem entendem. Mas graças a Deus isso já está acabando, que em 2018 a gente nomeou um presidente de direita. Então, o seu Felipe Santa Cruz, ele quer tapar o sol com a peneira, que ele sabe que o pai dele participou da luta armada. O pai dele, inclusive, estava envolvido naquele episódio do aeroporto de Guararapes. E isso aí, as próprias pessoas que assaltavam o banco, que lutavam, já falaram que havia justiçamento. Por quê? Entre 73, 74 e 72, eles começaram, esses T, pontinho, pontinho, A, que lutaram, eles começaram a desconfiar dos outros. E começou a ter justiçamento dentro do próprio grupo, porque eles eram assim. A Dilma disse que lutava pela democracia. Os únicos que tiveram a hombridade de chegar e falar que lutaram pela ditadura do proletariado
que não lutaram pela democracia foi o Eduardo Jorge e o Gabeira, são os únicos. Então, o brilhante Ustra escreveu um livro chamado Verdade Sufocada, ele pegou trecho dos próprios livros desses cidadãos que hoje em dia são senadores, que são deputados, que já tiveram ministério no governo Dilma, governo Lula, e botou no livro dele como prova. Porque se esses T, pontinho, 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 falasse que não eram T, pontinho, pontinho, o Ustra teria como provar. Inclusive tem uma atriz aí dessa emissora famosa aí, que ela acusou o Ustra de ter sido torturada por ele. Depois, sabe o que ela fez? Voltou atrás e disse que era mentira, porque a moda era todo mundo dizer que foi torturado pelos militares. Essa mulher, pasmem, ela teve cargos importantíssimos. Ela depois, ela era atriz, depois ela teve cargos importantes no serviço público. Uma mulher mentirosa dessa. Então, você vê essas senhorinhas que participaram da eleição, apoiar o poste para a presidência, elas posando de boazinhas, de torturada, mas elas, na época, elas estavam aí assaltando o banco, estavam aí muitas torturando, matando as pessoas também. Então, o seu Felipe Santa Cruz é cruel e sem empatia é a OAB cobrar contribuições astronômicas dos advogados. Tem advogado que tem mês que não fatura nada, o advogado tem que optar entre dar um pão e um leite para o filho ou pagar a contribuição da OAB, que é caríssima. Esses exames da ordem também extorsivos, os valores exorbitantes. E o interessante é que quem se forma em medicina sai médico, quem se forma em enfermagem sai enfermeiro, quem se forma em biologia sai biólogo. O coitado do bacharel em direito, esse sim, ele é submetido à tortura, submetido a falta de empatia, a crueldade. Ele não sai nada. A OAB nunca disse o que a pessoa que se forma em direito, ele não sai como advogado, ele sai como bacharel em direito. O que o bacharel é? O que o bacharel pode fazer? Não, o cara tem que fazer a prova da OAB para encher o bolso da OAB de dinheiro, pagar contribuição todo mês ou pagar uma vez por ano, aquele valor caríssimo, e ele não é nada. Ele não é nada. O advogado tem que ficar pagando aquelas contribuições, o estudante que está estudando lá, que quer ser estagiário, tem que pagar a contribuição para a OAB, e a pessoa não é nada, só se fizer a prova da OAB, para dar mais dinheiro para a OAB, né? E para encher os cofres. Tem gente que não advoga causa nenhuma, ele é da OAB, ele vive de OAB, a função dele é ser da OAB, e ganha rios de dinheiro. Cursinhos faturam milhões, muitos desses juristas vendem livros caríssimos, então é a indústria do exame da OAB, dentre outras coisas que a OAB consegue. Então, é isso que eu tenho que falar. Montar uma comissão nacional da verdade ilegal, que só passou um lado pela suposta comissão. E tem gente que recebe assim, fulano foi preso pelos militares, é sempre assim, desapareceu, aí recebe essas certidões de morte, essas declarações. Então, sempre foi os militares que sequestraram, que torturaram, tem muitos deles que recebem pensão. O Mário Cosel Filho, que foi um rapaz que era recruta do exército, jogaram um carro-bomba lá no quartel, ninguém fala. A família do Mário Cosel Filho só recebeu uma pensão minguada anos e anos e anos depois, porque as pessoas do exército lutaram muito, principalmente o Jair Messias Bolsonaro. Porque essas pessoas que os T, pontinho, 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 mataram, ninguém fala nada. E o seu Felipe Santa Cruz, ele quer tapar o sol com a peneira. Ele sabe isso tudo, ele sabe que tinha justiçamento entre eles, ele sabe, porque o meu pai, apareceu lá, fulano de tal, até tem um monte de matéria no Google que era contra eles sempre estão entrando com ação para retirar as matérias, estão proibindo o Google de colocar aí outros canais de informação.
Ele sabe do atentado, a bomba do aeroporto de Guararapes, 2 mortos e 14 feridos, inclusive pessoas que ficaram com amputações. Sabe por que fica uma burrice do presidente Jair Bolsonaro? Que ele fala na cara. Então, o presidente, ele está sendo, passando por isso porque ele é sincero, que ele falou a verdade mesmo. É uma verdade. Teve gente que chorou quando o Figueiredo deu anistia. O meu pai mesmo ficou arrasado. Meu pai adorava quando os militares estavam aí no poder. Os militares erraram em algumas coisas, sim, mas também fizeram muita coisa de bom. Agora, Marighella, Lamarca, o próprio Fernando Santa Cruz, a Dilma, o José Serra, o Cristóvão Buarque, esse pessoal, eles eram TTT, pontinho, pontinho, Miriam Leitão, Franklin Martins, estavam aí, agora está protestando o que o presidente falou. O presidente não fez nada demais não, só fez uma constatação, entendeu? Vocês querem tampar o sol com a peneira, só pode ser isso. Então tá, gente, esse foi meu recado de hoje, tá? E o presidente tem mais é que falar as coisas mesmo. A gente votou nele para falar. Se fosse para ficar de falsidade igual aos outros, a gente permanecia com o mesmo partido, os mesmos bandidos no poder, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até outro dia. O senhor está apoiado, presidente Jair Messias Bolsonaro? Meus parabéns. Eu não tenho bandido de estimação, eu não tenho político de estimação. Quando eu tenho que falar de erro, eu falo também. Então, mas dessa vez o senhor acertou em cheio. Meus parabéns para o senhor.